Mabê aqui, bem-vindos ao meu canal e obrigada por se juntarem a mim hoje. Neste vídeo eu vou mostrar os materiais que eu uso para colorir nos livros. Bom, e o principal material que eu uso são os lápis de cor. E não poderia ser outra marca senão a Faber-Castell. Essa marca para mim é a melhor de lápis que tem aqui no Brasil. Falando na linha escolar, que é a linha que eu uso. Eu uso Faber-Castell desde criança, eram os lápis que eu levava à escola, que eu usava para colorir nos livros quando eu era pequena. Então, quando eu voltei a colorir nos livros adultos, eu comprei uma caixa de Faber-Castell, uma caixa de 24 cores do Faber-Castell Eco. E eu até cheguei a testar outras duas marcas para ter mais opções na hora de colorir, mas eu não me adaptei. E aí, junto com os livros doados em 2021, eu também doei aqueles lápis que eu não gostava. Atualmente, eu estou usando essa linha da Faber-Castell Super Soft. Recentemente, eu adquiri essa lata, que tem 120 cores. Antes, eu comprava a caixa de 50 cores. E o que é legal agora dessa linha da Faber-Castell é que eles estão fazendo caixas menores, separadas por tons. Então, tons quentes, tons frios, tons de pele. E isso ajuda na hora que um lápis tá acabando, por exemplo. Tem até aqui alguns faltando que eu tô usando no colorido que eu tô fazendo agora, por isso que não tá aqui. Mas aí, por exemplo, quando tá acabando um lápis, eu não preciso comprar a caixa de novo, a caixa enorme de novo, eu compro essas caixas menores que tem aquele tom que eu preciso. Eu gosto dessa linha Super Soft porque eles são bem macios. Eu amo também as cores. E além disso, ele é esteticamente um lápis lindo, né? Eu acho lindo. Eu acho ele diferente. É todo preto. Esses que estão marcados aqui, o número com a canetinha, foi porque eles são ainda da edição anterior que não vinha com o nome escrito, o nome não, o número, né? Os de agora já estão vindo aqui com a numeração. Então, eu tô usando ainda, alguns, né, ainda são da edição anterior. Então, esses lápis aqui, o Faber-Castell Super Soft, é o que eu uso, é o meu meio principal para colorir. Então, todo colorido que eu faço tem esse lápis aqui. Agora, além dos lápis para colorir, eu uso alguns outros materiais para aplicações diferentes. E esse outro material, esse aqui, que eu uso, o giz pastel seco. Esses que eu tenho de uma marca genérica, eu comprei na Shopee mesmo. Mas eles são ótimos, as cores são bem variadas, eles são vendidos juntos, essas duas caixinhas. E como que eu uso? Eu uso de duas formas. A mais comum é usar ele como giz mesmo, e aí eu passo o algodão aqui e espalho no desenho. E a outra forma que eu uso aquarelando ele, que inclusive é a forma que eu mais gosto de usar nos meus fundos dos coloridos. Então, eu molho o pincel na água, venho aqui na cor que eu tô usando e passo aqui e passo direto no desenho. Eu gosto muito de usar ele dessa forma, as cores ficam bem vivas, cobre super bem. E tem uma vantagem, que por ele não ser exatamente uma tinta aquarela, mas sim um giz, só que na forma molhada, quando eu erro, ou eu coloco muita cor, ou eu ultrapasso o giz, a tinta, né, no caso, ele molhado, nas linhas do desenho, eu consigo apagar. Eu venho com a borracha e apago. Então, eu gosto muito dele, por ele ser versátil.
e por ter essas duas opções de uso, tanto ele seco quanto ele usando ele aquarelando. Então, eu gosto muito esse, talvez, depois dos lápis, é o que eu mais gosto de usar. Agora, outro material que eu gosto muito e que eu fiquei feliz quando eu finalmente me rendi são os marcadores. Esses que eu tenho, eles também são genéricos, comprados na Shopee. São à base de água. Então, o que que eu faço aqui? Eu uso de duas formas. Essas cores que são mais claras, esses tons mais clarinhos, deixa eu ver se tá aparecendo bem aqui. Esses tons que são mais claros, eu uso como base antes de vir com lápis por cima. Então, eu passo eles no objeto e depois eu venho com lápis de cor pra fazer a parte de sombrear. E as cores mais escuras, mais vivas, vamos dizer assim, eu costumo usar já para dar sombra no objeto. Então, por eles serem à base de água, eles demoram um pouquinho mais para secar do que os à base de álcool. E aí, enquanto ele tá secando, eu já venho com o lápis por cima e consigo misturar bem. E assim eu consigo dar a sombra no objeto. E eu gosto muito de usar. Eu acho que como os lápis que eu uso não são profissionais, eles não aceitam muitas camadas. Então, para sombrear, eu prefiro usar o marcador à base de água, porque assim eu diminuo as camadas de lápis de cor, fica mais fácil de cobrir o objeto, fica mais rápido e não fica empelotando o lápis. Então, eu gosto muito dos marcadores. Ele tem essas duas pontas, a ponta pincel e a ponta fininha aqui. Esse aqui até, essa parte aqui já tá até sequinha, porque eu quase não uso, eu uso mais a parte da ponta pincel. Ó. É que aqui na mão, claro que ele não vai, eu passei creme também, mas eu gosto muito de usar os meus marcadores. Tem ainda mais uma linha de lápis da Faber que eu uso, que são esses daqui, os aquareláveis. Eu tenho essa caixa de 60 cores. E como que eu uso? Eu uso para fazer fundo, então, quando eu não utilizo o giz pastel molhado para fazer fundo, eu uso esse daqui. Eu vou aquarelando, então, eu passo ele e depois venho com o pincel aquarelando. Mas, recentemente, eu percebi que, olha só como vai rápido, né? Então, eu pensei que para fazer fundos grandes, eu vou ficar mesmo com o giz pastel, utilizando ele molhado. E aí, hoje, o lápis aquarela, eu vou usar apenas para dar aquela primeira camada no desenho. Porque ele vai utilizar bem menos. Eu passo ele no papel e depois venho com o pincel e assim eu acabo fazendo uma camada com ele, para ficar mais rápido também a parte de colorir. E não vou usar tanto, porque para mim, além de ser versátil, o material ele tem que não ser tão desperdiçado. Então, uma forma para não desperdiçar tanto esse aqui é usando ele direto no papel, apenas para cobrir objetos da primeira camada, a camada de base. Então, eu tenho usado ele assim, até que não tô utilizando tanto, vou usar mais dessa forma que eu falei. E eu gosto muito, as cores são lindas. E Faber-Castell, né? Então, eu gosto bastante. Mas o material que eu aprendi a usar recentemente e que faz total diferença na finalização dos coloridos são essas canetas, as canetas acrílicas. A única coisa ruim é que na hora que eu tava comprando, eu não me atentei à ponta dela. Então, é uma ponta mais grossinha. E para o que eu uso, que é cobrir as linhas pretas do desenho, ela fica um pouquinho mais difícil de usar. Eu tenho que usar ela bem assim, na vertical,
para eu conseguir pegar só mesmo essa pontinha dela. Se eu usar ela mais deitada, eu já não consigo. Mas eu vou dar um jeito, eu vou tentar resolver esse problema. Esse conjunto que eu tenho é de 48 cores, então eu uso para isso, para cobrir as linhas pretas do desenho no final. Não todas, eu não cubro todas, mas algumas que eu acho que vai ficar legal eu uso. Tem cores lindas também. Também é uma marca genérica que eu comprei na Shopee, mas assim, o custo-benefício, elas são ótimas, elas cobrem super bem. E tem quem use as canetas de tinta acrílica para fazer fundos também. Eu nunca usei assim, porque eu tenho dó, porque eu acho que gasta demais. Eu prefiro usar mesmo giz pastel, porque eu acho que, né, utiliza menos giz para fazer isso, mas tem quem use para isso. Eu uso mesmo só para cobrir as linhas do desenho. Eu ainda tenho essa tinta aqui, que é uma tinta branca acrílica. Eu não uso muito, eu uso para coisas mais específicas, como, por exemplo, quando eu faço nuvens, eu uso com um pincelzinho mais achatadinho e pego só um pouquinho da tinta, misturo com um pouquinho de água e uso. Também é ótima para fazer esses trabalhos nos livros de colorir, porque ela seca rápido e também é outro material versátil. Esse potinho aqui dura uma eternidade, então é um outro material que eu tenho. E para finalizar, eu tenho as canetas que eu uso quando eu já terminei tudo, para dar um realce a mais nos coloridos. Então, eu tenho caneta de gel colorida, tem metálica e tem só de brilho mesmo, como essas daqui, por exemplo, essa daqui é só de brilho. Tem também caneta acrílica, igual aquelas que eu mostrei anteriormente, mas essas daqui são metálicas, então também seca rápido e ficam lindas para dar uns detalhezinhos. Essas daqui também são metálicas. E tem as canetas brancas, tá até faltando uma. Essa daqui também. Essas brancas, a de gel e a acrílica, é para ajudar nos efeitos de luz. Então, quando eu acho que tá faltando um pouquinho de luz, eu venho e aplico elas. Por hoje é isso, eu quero deixar claro que se você quiser iniciar nesse hobby, você não precisa de tudo isso. Basta ter um livro de colorir que tu goste muito e uma caixinha de lápis de cor, e tá tudo certo, você já vai se divertir bastante. Mas eu queria mostrar todos os materiais que eu venho acumulando há alguns anos. Eu ainda acho que também, assim como a minha coleção de livros, que é pequena, eu ainda acho que eu tenho poucos materiais se comparado às pessoas que também têm esse hobby, mas eu penso muito antes de adquirir um material, eu só compro aquilo que eu realmente vou usar. Então, por exemplo, eu não tenho tinta aquarela, vocês perceberam aqui, né? Por quê? Porque o giz pastel, como eu mostrei pra vocês, eu uso ele das duas formas, como giz pastel e aquarelando com ele. Então, eu não vejo necessidade, por exemplo, de comprar tinta aquarela. Então, todos os materiais que eu tenho eu uso bastante, eu gosto. E pra mim, eles me suprem super bem, tá certo? Então é isso, eu agradeço quem ficou aqui para assistir o vídeo. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, pode deixar nos comentários. Tentando explicar assim, só mostrando os materiais, fica um pouco difícil de talvez entender como que eu uso nos desenhos. Então eu pretendo mais para frente fazer um vídeo mostrando como que eu uso cada um desses materiais. E é isso, obrigada por assistirem mais um vídeo, obrigada pelo suporte e até mais. Tchau, tchau!